Amélio Radaeli para que faça a leitura de um trecho religioso. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero ler 2 provérbios que está lá no livro dos provérbios, que diz assim: o preguiçoso muito quer e nada tem, mas o trabalhador satisfaz o apetite. O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Amélio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta de 5 de junho de 2013, sessão ordinária. Projeto de lei número AJG 028/2013, que atualiza piso dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município e da outras providências. Projeto de lei número AJG 029/2013, que suprime parte final do caput e acrescenta parágrafos no artigo 3º da Lei Municipal AM 2849/2005 e da outras providências. Projeto de lei número AJG 030/2013, que antecipa a data de feriado. Projeto de lei número AJG 031/2013, que autoriza a cessão de uso de imóvel público que especifique da outras providências. Projeto de lei complementar número AJG 006/2013, que altera dispositivo da lei complementar número 2920/2006, de 6 de outubro de 2006, Código de Zoneamento de Ocupação e Uso do Solo do município, alterado pela lei complementar número 3420/2012 da outras providências. Emenda número 2 do projeto de lei complementar número AJG 004/2013, de autoria do vereador Amélio Francisco Radaeli. Correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 2.960, destinados a garantir a execução do programa do FNDE, APP, do CEMEI Favo de Mel, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 3.260, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP, Escola Básica São Caetano, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 3.560, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP, do CEMEI, Lídia da Log do Bortoluzzi, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 3.580, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP do CEMEI, Cantinho Feliz, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 3.640, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP, EMEB Monteiro Lobato, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 3.820, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP do EMEB Cirigo da Lóglio, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 4.060, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP, EMEB João de Cruz e Souza, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 4.140, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP, EMEB Pequeno Trabalhador, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 4.180, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP, EMEB São Jorge, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 5.740, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP, a EBB Neuza Lemos Marques, data de emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 5.780, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP e do CEMEI Criança Feliz, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 6.200, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP do EMEB Nossa Senhora Aparecida, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de 6.320, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP e EBB Luiz Corade, data da emissão 7/5/2013. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 7.000,
destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP MEB Vista Alegre, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 8.820, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP EBB João Winkler, data da emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 9.680, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a APPEF Augusto Colato, data da emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 10.400, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a APP do EMEB Pequeno Príncipe, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 10.580, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a APP do EF Dom Oscar Arnulfo Romero, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 12.160, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a APP da EEB Joaquim Nabuco, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 12.980, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a FPAC do SEJA, data da emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 13.180, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP-EB Aparício Júlio Farrapo, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 13.320, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP-MEB Poares, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 14.580, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, APP-EB Professor Iraci Tonello, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 16.140, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, a APP da EB Romildo Souza Panic, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de 18.020, destinado a garantir a execução do programa da FNDE, APP, EB, Presidente Arthur da Costa e Silva, data de emissão 7/5/2013, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 178.681,19, destinados a garantir a execução do programa da FNDE, Prefeitura Municipal de Xanxerê, data de emissão 7/5/2013. Do SESC Xanxerê, agradecendo a moção de congratulações e enfatizando que o real objetivo do SESC é atender aos trabalhadores do comércio de bens e serviços, expandindo suas ações a cada ano. Da Caixa, Superintendência Regional Oeste de Santa Catarina, notificando o crédito de recursos financeiros sobre o bloqueio em 22/5/2013, no valor de R$ 13.434,28, destinado a este município, na conta vinculada ao contrato de repasse número 352-265, dígito 37, firmado com a Prefeitura, sob a gestão, urbanização, regularização e integração de assentamentos precários. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, agradecendo o auxílio do Poder Legislativo na legislação da campanha do Agasalho 2013. Do SEBRAE Santa Catarina e do Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, SDS, convidando para o Seminário de Integração para a Construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Xanxerê, no dia 10 de junho de 2013, às 9 horas, no auditório da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, em resposta ao ofício número FC 247/2013, que se reporta a indicação verbal de todos os vereadores para acrescentar o adicional noturno aos conselheiros tutelares. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, em resposta ao requerimento número 06/2013, da autoria do vereador João Paulo Menegatti, relacionado às informações referentes ao pagamento do piso nacional aos professores. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, encaminhando balancetes mensais. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação e Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, referente aos meses de abril de 2013. Moções. Moção número 41/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção número 42/2013, do vereador Ivan Marques. Moção número 43/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Indicações. Indicação número 198/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Indicação número 199/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Indicação número 200/2013, do vereador Ivan Marques. Projetos em redação final.
Lei número AJG 3.528/2013, de origem do projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AJG 023/2013, que dispõe sobre a inclusão de áreas de terras no perímetro urbano de Xanxerê e da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 010/2013, da autoria de Fernando Calfas, que institui a Feira da Economia Solidária no município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei número AJG 021/2013, que institui Semana Jovem e da outras providências. Projeto de lei número AJG 022/2013, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador no município de Xanxerê e da outras providências. Projeto de lei número AJG 024/2013, que autoriza a celebração de convênio com a Associação Beneficente, Social, Educacional e Cultural Aprisco, mantenedora do Lar Aprisco, na cidade de São José do Cedro, Santa Catarina e de outras providências. Projeto de lei número AJG 025/2013, que autoriza recebimento e doação de áreas de terras, que especifica e da outras providências. Projeto de lei número AJG 026/2013, que dá nova denominação à secretaria que especifica e da outras providências. Projeto de lei número AJG 027/2013, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 2988/2007, de 19/9/2007. Projeto de lei complementar número AJG 005/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Xanxerê, prefixo 4 e da outras providências. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Antes de passar ao período da palavra livre, comunico aos presentes que, conforme lido no expediente, em razão da emenda número 2, proposta ao projeto de lei complementar AJG 004/2013, que trata do parcelamento do solo, o projeto em si, em razão da entrada da emenda hoje, ele não pode ser votado hoje. Por quê? Antes de votar o projeto, a gente tem que votar a emenda. E não podemos votar a emenda no mesmo dia que ela dá entrada. Então, sei que alguns dos presentes aqui estão aguardando ansiosamente e há muito tempo a votação desse tema, mas em razão de uma importante emenda que o vereador Amélio propôs num artigo, fica prejudicada a análise nessa sessão. Então, na próxima sessão, vamos analisar a emenda e vamos analisar o projeto de lei complementar 004/2013. Falo isso para não deixar no momento da presidência, talvez algum dos presentes vai ficar aguardando e o projeto não será colocado em votação em razão do óbice do nosso regimento interno, na sessão de hoje. Palavra com o PMDB, vereador Amélio Radaeli, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o público que nos assiste através da TV Câmara e, de modo muito especial, um cumprimento a todos vocês que estão aqui presentes, que vieram prestigiar a nossa sessão de hoje. Dois temas me traz a esta tribuna hoje, senhor presidente. Primeiramente, dizer da satisfação deste vereador em ver o empenho da administração municipal e a dedicação com os funcionários públicos, que, através de uma nova proposta, conseguiram chegar a um acordo, que dá uma calmaria no setor público da Prefeitura Municipal, no setor do trabalho público da cidade, e dizer da alegria também da mobilização dos funcionários do sindicato, que é através desta organização que se consegue as coisas. Há muitos anos, as entidades organizadas neste país conseguem aquilo que almejam para a sua categoria, para o melhor desempenho das suas atividades. Então, é uma alegria ver que chegaram a um acordo, e os trabalhos continuam normais.
sempre dizendo que a conversa tem que continuar, né, até que realmente se efetive, além do Vale Alimentação, o aumento que é de lei que eles merecem, né? Então, mas é importante esse acerto que aconteceu esta semana entre a administração municipal e os funcionários através do seu sindicato. Segundo assunto, eu quero falar um pouquinho da grande notícia que nós tivemos, praticamente oficial, que o Ministério da Agricultura, através da CONAB, instala em Xanxerê um armazém para a armazenagem de produtos de cereais, milho, soja e outros. Hoje, em entrevista à Rádio Princesa, o deputado Valdir Colato deu esta notícia praticamente oficial desta instalação deste armazém da CONAB aqui em Xanxerê. E eu falo isso porque também eu quero dizer que nós tivemos em Brasília no mês de março e conversamos com o deputado Valdir Colato e nós fomos em comitiva junto com o deputado lá na superintendência da CONAB e fomos recebidos pelo superintendente e daquele dia houve um acordo, um comprometimento do superintendente de trazer este armazém para Xanxerê, né? Uma amizade muito grande do deputado Valdir Colato com o superintendente, que é da área da agricultura lá do estado de Goiás, que teve um papel muito importante para que este armazém viesse para Xanxerê. E também eu quero dizer da importância de Xanxerê ter um representante lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Se nós não tivéssemos o nosso representante lá, 100% este armazém hoje estaria na região de Maravilha. Porque nós sabemos da luta do deputado Maldaner para levar esse armazém para aquela região. Então, nós temos essa grata satisfação de ter um representante lá em Brasília. E eu volto a dizer, a classe empresarial, tanto agrícola, principalmente do agronegócio, tem que valorizar esta pessoa, este homem público, esse nosso deputado que está em Brasília. Falando no armazém da CONAB, a gente fala em muitas outras ações que o nosso representante fez por Xanxerê. E esse armazém vem a trazer um pouco mais de segurança para os nossos suinocultores, os nossos avicultores, na questão do milho. Porque quando acontece uma seca, falta grãos. Aí falta o grão, o preço vai lá em cima. Então, esse armazém vem para regularizar também e regular esta situação de ter o milho, o produto aqui próximo, para atender esses nossos produtores. Então, a gente fica feliz por esta notícia. São 30 milhões de reais de investimento aqui na cidade de Xanxerê, na construção do armazém. 100 mil toneladas de cereais serão estocados aí. E sem contar do grande benefício que vai trazer para a cidade e para a região, né? E vai ser localizado aí na saída para Faxinal dos Guedes, do lado direito da BR, ali próximo à linha São Sebastião. E podem ter certeza que aquela região vai crescer muito através de, para começar, um posto de gasolina, para quem quer se aligerar e colocar lá, né? Oficinas, porque vai ser
uma quantidade de caminhões muito grande para trazer essas 100 mil toneladas e a retirada dessas 100 mil toneladas para levar para os produtores. Então, o desenvolvimento vai ser muito grande e um benefício muito grande para os empresários do setor, para o povo de Xanxerê, com emprego, com renda. Isso tudo vem em favor do município de Xanxerê. Então, agradecer o empenho do deputado Valdir Colato, que nós soubemos deste empenho e queremos contar com ele sempre lá para essas nossas conquistas. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Amélio. A palavra com o vereador Denilson Biasus por até 10 minutos. Passo os trabalhos dessa mesa temporariamente ao vereador João Paulo Menegatti. Inicialmente, saúdo o presidente desta casa, os demais vereadores, vereadora, o público que nos assiste aqui nesta casa, também pela TV Justiça, e ainda os servidores, TV Câmara, acostumado com a Justiça, e ainda os servidores desta casa. O assunto principal que me faz vir a esta tribuna diz respeito justamente ao acordo firmado entre o Poder Executivo e os servidores públicos. Confesso e tenho certeza que compartilho esse sentimento, eu compartilhava com todos os demais vereadores, que estava realmente muito angustiado e muito preocupado com essa situação. Por quê? Porque, por um lado, os servidores têm esse direito, é legítimo, está na Constituição Federal, todo ano eles têm direito à reposição, e, por outro lado, existia o óbice legal que impedia o prefeito de conceder essa reposição. O próprio Ministério Público, em notícia veiculada no site Tudo sobre Xanxerê, reconheceu e concordou que o Poder Executivo não poderia gastar mais de 54% com a folha, sob pena de inviabilizar o município em relação a investimentos, convênios, enfim, a outros serviços. Então, como chegar a essa solução? Com muito diálogo, com muita negociação, e aqui quero reconhecer o trabalho muito profícuo, muito árduo desta casa, que realizou uma reunião específica com o Poder Executivo e com o Sindicato dos Servidores na sexta-feira da semana passada e sugeriu algumas ideias que, com certeza, foram levadas em consideração na hora da negociação. Então, essa, com certeza, é uma conquista, não somente para os servidores, como também para o Executivo e para a sociedade em geral. E os servidores, com certeza, ao longo do ano, vão receber bem mais do que o Poder Executivo tinha a obrigação de pagar. Por quê? Porque esse vale alimentação foi concedido de forma permanente, de modo que, quando for concedida a reposição, esse benefício não vai ser retirado. Então, no final das contas, ao invés de receber apenas 6,77%, que seria a reposição, os servidores vão receber praticamente 12%, 13% de aumento na folha de pagamento. E tenho certeza absoluta que, já falei em tribuna, que o prefeito Miri estava muito sensibilizado e toda a sua equipe para que essa questão fosse solucionada. Mas não basta apenas nós resolvermos essa situação neste exercício, porque o ano que vem nós temos de novo que tratar da reposição, porque, como eu falei, todo ano os servidores têm direito a essa reposição. E nesse contexto, o Poder Executivo encaminhou a esta casa o projeto de lei complementar 005/2013, que institui o PREFIX, que é o Plano de Recuperação Fiscal dos débitos que estão em atraso. Com isso, vai contribuir que muitos coloquem em dia os seus pagamentos, com isso vai movimentar todo o comércio, toda a economia, e, além disso, vai ser importante para que em setembro o Poder Executivo possa honrar a reposição de 6,77%.
E aqui quero deixar um compromisso formal, em nome do Poder Executivo, de que esses 6 milhões que que aquele poder tem para receber de débitos atrasados, vai ser utilizado parte dele para pagar essa reposição. E por que isso vai ser feito? Porque o Poder Executivo tem essa sensibilidade e sabe que deve cumprir seu papel em observar aquilo que a Constituição determina, e também, a pedido aqui, quero fazer um reconhecimento, não tenho problema nenhum de vir aqui reconhecer méritos em vereadores digamos assim, de oposição teoricamente, mas que na prática estão cumprindo seu papel, estão ajudando o município. De modo que, atendendo a um pedido também dos vereadores Filap, o Dr. Wilson, o Tatu, o presidente desta casa, o Poder Executivo assumiu, então, esse compromisso de destinar grande parte desses valores que forem recuperados para conceder essa reposição. E digo mais, nós também encampamos isso. Além de a ideia ter sido bem elaborada por esses vereadores, nós a levamos adiante e conversamos com o prefeito, com o vice e toda a sua equipe, e com certeza em setembro, se nós conseguirmos bom êxito em relação a esse programa e conseguirmos recuperar boa parte desse crédito, vai ser muito importante para o contexto, não só dos servidores, mas de toda a sociedade como um todo. Então, aqui, quero deixar esse registro de reconhecimento pela atuação dos vereadores de oposição, que, embora tenham cobrado de forma muito contundente, efetiva, assim como nós, ajudaram, sempre tiveram à disposição para que todas as partes chegassem a bom termo. Então, essa colocação não poderia deixar de destacar. E, para finalizar, eu gostaria aqui de parabenizar, e até então não tinha feito um comentário específico sobre o trabalho que é desenvolvido na Secretaria de Educação do nosso município. Recebi um relatório da nossa secretária, a Cristina, sobre os 100 dias de ações realizadas naquele setor e também o planejamento para toda a administração atual. E aqui tem questões muito importantes que já foram equacionadas, que já foram solucionadas, como, por exemplo, a aquisição de material pedagógico, reforma da escola, aquisição de livros, compra de imóveis. Além disso, também houve um investimento muito forte na questão da infraestrutura, convênios também já foram encaminhados, enfim, todo o planejamento, e utilizarei uma sessão específica para falar disso, já foi elaborado. Isso é muito importante, doutor Filap, porque nós sabemos que em gestão pública que o planejamento é crucial. Sem planejamento não se chega a lugar nenhum. No planejamento se estabelece metas, se identifica problemas, enfim, se discute com a sociedade, com todos os órgãos responsáveis e se estabelece um norte, um caminho a ser percorrido. E nós percebemos aí no dia a dia das gestões que muitas pecam por falta de planejamento. E isso impede faz com que os gestores não saibam qual o rumo a seguir. Então, a educação é um setor que está muito bem planejado, e eu tenho certeza, inclusive, aqui, vereador Tatu, um requerimento seu, inclusive, Vossa Senhoria em tribuna destacou o fato de que o piso dos professores ainda não estava sendo pago, e isso de fato aconteceu por um determinado período, mas o Poder Executivo também nos encaminhou recentemente o projeto de lei 028/2013, que vai ser votado nos próximos dias, que reconhece o piso salarial nacional desde janeiro. Inclusive, não só os professores vão passar a receber de hora em diante, como vão receber todos os atrasados desde janeiro. E isso significa que, se até este momento a solução ainda não tinha sido equacionada, não foi por falta de vontade, não foi por falta de dedicação da administração. Vários problemas
a gestão está enfrentando, mas nós não estamos aqui jogando a responsabilidade para administrações anteriores, porque, volto a frisar, essa administração se elegeu para apresentar resultados e não para transferir responsabilidades. E é isso que nós estamos fazendo e com a participação, com a ajuda efetiva desta casa. Então, tenho certeza que se nós continuarmos assim, unidos, com um debate muitas vezes acalorado, eu tenho certeza que no final das contas quem vai sair ganhando é a população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra está com a bancada do PSDB, Flávio Filap. PPS. Primeiramente, meu boa noite, senhor presidente em exercício, e meu boa noite a todos os demais vereadores presentes. Gostaria de cumprimentar o seu Pinheiro, a dona Salete, o Djalma, outras lideranças, nossos professores da rede, todos os nossos amigos que vêm nos prestigiar aqui na nossa sessão da Câmara Municipal, cumprimentar aos nossos funcionários, cumprimentar as pessoas que nos assistem aí pela TV Câmara, né? E dizer que o meu assunto também vai na linha do que o Dr. Biazzuzzi estava falando em relação à perda da virgindade dos servidores públicos municipais de Xanxerê em fazer um movimento articulado, né? Essa é uma perda de virgindade boa, né? Normalmente a perda de virgindade é dolorosa, é meia sangrenta, né? Às vezes até com uma certa violência, né? E aqui os servidores perderam a virgindade com uma coisa boa, né? Porque pela primeira vez a gente viu uma organização importante dos servidores municipais. Os servidores estando discutindo nos seus locais de trabalho, se articulando, fazendo reuniões, fazendo assembleias, né? E quero destacar aqui a grande maestria por parte da senhora Vânia, né, que é a presidente regional, né, pela forma como ela conduziu os trabalhos. A gente sabe, a gente já acompanhou muitos movimentos de greve e sabe que muitas vezes essas greves terminam em grandes confusões ou grandes prejuízos para a comunidade que é assistida por aqueles trabalhadores. E ela, acompanhando uma dessas assembleias, em vários momentos, quando entrava-se no clima do oba-oba, de que vamos e vamos e vamos, né? Ela era sempre uma pessoa extremamente ponderada para discutir as coisas. Uma pessoa que demonstrou uma grande maturidade e uma grande sabedoria em conduzir a todos nós, eu inclusive como servidor da Prefeitura Municipal de Xanxerê há 18 anos. Então é pela primeira vez que eu vi um movimento como esse. É a primeira vez que eu percebi uma organização dentro da saúde, eu sei que a educação é mais organizada que nós da saúde, né? Mas o embrião, normalmente, dos movimentos é mais relacionado à educação, né? Até por ser um pessoal mais inteligente do que nós, né? Nós estamos mais lá aplicados, trabalhando na saúde, né? O professor já é mais pensante e tal, está vendo a coisa, às vezes, com um pouquinho mais longe do que, às vezes, a gente enxerga as coisas. Então, eu acho que essa vez mostrou, né, que é isso que a gente tem que fazer. E isso não é demérito de ninguém, isso não é um problema da prefeitura, isso não é um problema dos vereadores, não é um problema de situação ou oposição. Isso demonstra que a sociedade está atenta aos movimentos, das coisas como elas estão acontecendo. Isso demonstra que a sociedade vai amadurecendo com o passar do tempo. Ela não aceita mais determinadas situações e simplesmente diz assim, é assim e acabou. Vocês não querem? Apaga a luz e eu vou embora. Não é mais assim. Hoje a gente tem que dialogar. A gente passou por uma época da radicalização do movimento sindical, né, na época que o Lula era o grande baluarte, né, do sindicato, nos metalúrgicos, lá no ABC, né, e depois a gente sabe o desdobramento futuro, que não precisa ficar falando aonde que o Lula chegou, né, mas em grande parte porque ele mudou o seu comportamento.
ao invés de só ir fechar a porta, ir trancar a fábrica, etc., e entrar em pancadaria com a época do Exército, até muitas vezes, né, ou das polícias militares, né, foi se modificando com o passar dos anos e hoje é um grande negociador. Né? Então, eu acho que o que aconteceu aqui também está começando a haver este tipo de entendimento. O grande negociador. Por parte, a gente sabe que só o servidor batendo de um lado e radicalizando a coisa não funciona, que por outro lado, só a administração batendo do outro lado, que é assim e é do meu jeito, se vocês não querem, então eu não brinco mais, né? Também amadureceu. Né? Então, por isso que se chegou a esse entendimento. Né? O nosso mérito, como o doutor Biazuz aqui já citou, né, é um mérito pequeno, né? Nós participamos de uma reunião, participamos de outra assembleia lá, né? Mas o fato da gente ter trazido aqui esse tema de discussão, e a gente viu o quanto que aqui não se levou em consideração situação ou oposição. Mesmo como que houve algumas vezes, algumas discussões aqui mais acaloradas, né? Mas nos bastidores, a gente sempre estava imbuído de achar uma solução. Porque, como foi citado aqui algumas vezes, seria um grande prejuízo para a comunidade xanxerense, os serviços de saúde não funcionando, os serviços de educação não funcionando. Né? Então, eu acho que demonstrou, desta vez, que está havendo uma maturidade de ambas as partes. Por parte da administração, num determinado momento, se compreendeu que não poderia passar em branco essas coisas, né, que haveria uma necessidade de uma negociação, achar alguma alternativa. Né? E, por outro lado, os parabéns a todos os servidores municipais que se envolveram nessa luta em balizar o seu direito, porque ninguém estava querendo ganhar nada em cima de ninguém. Mesmo que a conquista não foi aquela dos 6,77% para todos os servidores que se esperava, pelo menos o que se viu, né, é um gesto, pelo menos da administração, né, de pelo menos dar uma espécie de um adiantamento para os servidores. Essa brincadeira de R$100 por pessoa não vai custar menos do que R$135 mil. Né? É um valor significativo para a prefeitura. Né? Então, e a grande vantagem é que isso não vai ter um impacto sobre como gasto com o pessoal, né? Que foi uma das discussões com que a gente teve. Então, eu acho que é esse amadurecimento que tem que acontecer, e é assim que tem que caminhar. Por um lado, os servidores se organizando e entendendo que esse é um movimento legal, é legítimo. Né? Nós não estamos pedindo como os senhores deputados estaduais que ganham R$ 4.373 de auxílio moradia, né? Ou o próprio Poder Judiciário, que ganha R$ 900 de auxílio alimentação ou de auxílio moradia. Não está longe disso, né? Nós estamos pedindo bem menos. Né? 6,77% equivale mais ou menos a um salário de R$ 1.500, que são mais ou menos 70% do público da prefeitura, equivale aos 6,77%. Então, grande parte já foi contemplado. Então, é isso que eu gostaria de dar aos parabéns pelo movimento, dar os parabéns a todos os servidores que estavam envolvidos, dar os parabéns à própria administração que entendeu e dizer que o movimento não terminou, as negociações não terminaram, elas vão estar permanentemente abertas. Setembro tem uma nova rodada de negociação, mas já eu acho que com esse espírito que se abriu agora de negociar, eu acredito que as coisas possam acontecer de uma maneira melhor. Como já falou o vereador Biazuz, importante do prefeito ter mandado aquilo que nós cobramos aqui na tribuna, que fosse pago aos professores do magistério, no mínimo, o piso nacional, né, que está sendo encaminhado agora no projeto. Acho que parabéns aí à administração de pagar daqui para frente e imediatamente pagar o atrasado que não foi pago desde o mês de janeiro, reconhecido agora pela administração que deveria ser pago. E dizer que no prefix também nós estamos plenamente de acordo, apoiando, acho que é isso mesmo, a prefeitura tem que resgatar esses 6 milhões que ela tem aí dos seus devedores municipais, né? E que são obrigações legais que a gente tem que ter. Né? Então nós concordamos com isso, nós aprovamos isso e nós esperamos que isso reforce o caixa do nosso município, para que inclusive, além de obras, etc., possa servir também de base para ajudar no pagamento mais tarde do valor real dos funcionários públicos municipais. E demais, dizer que a gente ficou muito contente com essa primeira etapa da negociação, não era o que todos esperávamos, evidentemente, mas nós vamos estar atentos e acompanhando os próximos passos deste movimento.
E no mais, dizer que agradeço, senhor presidente, pela palavra e uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao presidente Fernando Cofres. Palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Dispensa. Palavra com o PSD, vereadora Shirley Menegola, por até 10 minutos. Vereador Ivan Marcos. Palavra com o PT, vereador Leandro Bístigo, por até 10 minutos. Senhor presidente, peço permissão para falar do local. Concedido. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha aí através da TV Câmara, funcionários dessa casa. Também quero cumprimentar aí de um modo especial, né, a quem se faz presente, né, destacar a presença da minha esposa, a Raquel, do Rafael Dias, né, do professor Luiz Pinheiro, da professora Salete, do Laurindo, do Djalma, e me perdoe se eu não visualizei mais alguém. Tá? Então, assim, eu gostaria de usar nesse momento a palavra livre, senhor presidente, até para comentar sobre algumas indicações, algumas coisas que a gente vem fazendo, até para que depois consiga fluir um andamento, né, mais rápido nas votações. A gente vai estar entrando aí com uma indicação, né, ao Poder Executivo viabilizar a criação de um centro tecnológico no distrito de Cambuizal. Tá? Centro esse equipado com computadores, com acesso à internet e também que tenha um profissional disponível para estar acompanhando, né, esse desenvolvimento dessas atividades. Até porque a gente no município, né, nós temos diversos pontos onde o pessoal pode estar usando a internet, que é a Praça Central, Biblioteca Pública, as lan houses, né, e aquele distrito também, né, enquanto a gente estava em campanha, o pessoal muitas vezes nos perguntava, né, de quais as ações, o que poderia ser desenvolvido naquela localidade, até porque lá se encontram muitos estudantes, né, uma juventude lá que possa estar fazendo seus trabalhos, utilizando dessa tecnologia até para situações escolares e de aprendizado. Também nós estamos entrando com uma outra indicação na questão da criação de um ponto de leitura, né, no terminal urbano municipal, onde seja moldes desse que está implantado na Praça Central. Né? Então, o pessoal muitas vezes fica lá guardando a sua condução e tal, então pode estar fazendo a leitura, despertando e desenvolvendo assim o conhecimento, né? Também aquele público que fica aguardando até o momento do seu embarque. Também, senhor presidente, nós estamos entrando com uma moção, né, de apelo à Assembleia Legislativa, né, até mesmo eu peço apoio dos colegas, né, para que a gente consiga encaminhar isso ao presidente da Assembleia e a todos os deputados, né. Moção essa de apoio aos deputados devido ao veto do governador, né, na questão da inclusão, né, do alimento orgânico na merenda escolar, né, por parte da agricultura familiar. Então, projeto esse que o ano que vem seria incorporado 10%, né, e no ano de 2015 20%. Então, seria uma incorporação gradual. Então, o projeto foi aprovado, né, na Assembleia e a gente acabou sendo barrado no veto com o governador. Então, se encaminhar isso, peço o apoio dos colegas, se assim entenderem, né, e que seja encaminhada, então, essa moção. Também eu quero enfatizar na questão do projeto de lei, a JG 22, né, 2013, até foi uma indicação do vereador Adriano De Martini, né, aonde institui a Semana de Prevenção a Acidentes de Trabalho, né, e é uma indicação, né, do vereador Adriano na época, então, foi muito feliz nessa indicação, até porque se discute muitos planos e situações na questão do trabalhador, para que a gente não aconteça
situações futuras, né? A gente sabe que muitas empresas aí não trabalham na questão da prevenção e resulta daqui a pouco em acidentes de trabalho, em problemas de saúde, onde vem a causar deficiências, né? Enfim, outras situações. Também, senhor presidente, quanto ao prefixo, eu não sei se já foi encaminhada essa casa, mas eu gostaria, né, se caso foi, me corrija, mas eu gostaria de encaminhar um requerimento verbal, né, ao Departamento de Tributação para que informe ao Poder Legislativo na questão dos valores, né, digamos assim, dos inadimplentes, ou seja, do pessoal que está em débito com a Prefeitura, né, que seja discriminado, então, esses valores e também o que está em andamento já em cobrança judicial. Tá? Então, no momento seria isso. Agradeço a todos e obrigado. Agradeço, vereador Leandro. A palavra o vereador Wilson Martins dos Santos por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha aqui da plenária, o professor Pinheiro, a professora Salete, o Djalma, todos que se fazem presente, os empresários, eu gostaria de destacar a presença do Reinaldo, nosso amigo aí já de longa data, empresário empreendedor que insiste e persiste na dura lida do comércio, né? Então, nossos parabéns aí pelo teu empenho, pelo teu esforço. A gente viu você começando e tem visto o seu crescimento e desejamos aí um progresso muito grande aí na sua vida profissional. Gostaria de comentar e parabenizar, da mesma forma que os que me antecederam, o andamento das negociações aí a título da reposição dos salários dos servidores públicos. Agradecer as palavras do vereador Biasuz aí pelo reconhecimento, mas a gente quer dividir isso com todos os vereadores, não é um mérito só dos 4. Enquanto vereadores, os 9 têm um compromisso com a administração, têm um compromisso com os servidores públicos e especialmente com a população. Então, é uma matéria super delicada, né, você deixar de debater uma situação que atinge diretamente os servidores e a paralisação atingiria toda a população. Então, são mais de 45 mil pessoas que estavam à mercê dessa negociação. Então, a organização sindical foi fundamental, a forma pacífica como se conduziu foi elogiável, né? Então, queremos parabenizar a todos, né, que contribuíram para o resultado e dizer que a Câmara está de parabéns e que nós, enquanto oposição, na condição de oposição, mas trabalhando pelo bem do município, estaremos contribuindo naquilo que for possível para o aumento da contribuição da arrecadação do município. E o prefixo aí é uma necessidade emergencial e tenho certeza que isso refletirá nos anseios dos servidores aí para o próximo mês de setembro. Hoje pela manhã conversava com o vereador Ivan Marques que a necessidade é de aumentar a arrecadação do município. E nós, enquanto vereadores, não podemos gastar o nosso tempo em discussões que não produzam resultado efetivo, né, para o município e para o crescimento do município. Então, tudo aquilo que puder trazer o incremento na economia, que a gente possa estar contribuindo, intermediando, é compromisso nosso estarmos trabalhando e trazendo isso a público. Na sexta-feira tive a oportunidade de participar de algumas visitas aí na Câmara de Vereadores de Joinville, acompanhando como é que está acontecendo os trabalhos, como é que está sendo a efetivação dos projetos lá naquele município. Pude constatar também como é que tem sido em Jaraguá do Sul, e várias ideias, né? Não é feio copiar, então é interessante trazer o que está dando certo para a nossa cidade, e até gostaria de fazer uma indicação da tribuna, né? Conversarmos com o Ivan Marques e dividir com ele essa indicação, para que a gente faça aqui no município um planejamento estratégico, não apenas na educação, como está sendo trabalhado, mas em todos os segmentos.
e que a administração chame para esse planejamento todos os representantes aí da nossa sociedade que vão estar comprometidos. É uma forma de você trazer a sociedade para discutir e apontar soluções. Então, aquela região lá já tem planejamento estratégico para mais de 30 anos. O que isso influencia no município? Você planeja o crescimento, você planeja as áreas industriais, você planeja a questão de parques, enfim, tudo isso vai ser discutido de forma lógica, de uma forma acadêmica. Existem profissionais aí no mercado com condições de trazer informações importantíssimas para que a gente não esteja enfrentando problemas no futuro, como a gente vive agora, de regulamentação fundiária, de problemas com código de obras, porque a gente vai sempre remediando os problemas depois que eles ocorrem, e nunca trabalha de uma forma preventiva. Então, dessa forma proativa, os vereadores devem estar trabalhando. Então, fica essa indicação aí para a administração conclamar, então, a todas as representações, a SIC-CDL, os sindicatos e tudo mais, para que a gente possa planejar o crescimento da nossa cidade e que no futuro a gente não precise estar enfrentando esse problema de engenharia orçamentária para decidir como é que vamos fazer reajuste de salário, como é que vamos fazer investimento. Então, que a gente não saiba onde investir o dinheiro. Esse que é o nosso objetivo, o nosso sonho enquanto legislador. Então, para isso, eu gostaria de agradecer a palavra e, novamente, agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Agradeço, vereador Wilson. Passo ao momento da presidência. Nesse ato, entrego para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nessa data. No momento da presidência, coloco em votação a resolução FC 15/2013. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Presente. Amélio Radaeli, presente. Cirlei Menegola. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Leandro Bíssigo. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Obrigado, presidente. Agradeço, segundo secretário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número AJG 3.528/2013, de origem do projeto de lei número AJG 015/2013, que prorroga o prazo de cedência de servidores públicos municipais e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura da redação final da íntegra da referida lei. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 023/2013, que dispõe sobre a inclusão de áreas de terras do perímetro urbano de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 010/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Feira da Economia Solidária no município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 021/2013, que institui a Semana Jovem e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 022/2013, que institui a Semana de Prevenção de Acidentes e Saúde do Trabalhador no município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 024/2013, que autoriza celebração de convênio com a Associação Beneficente Social, Educacional e Cultural, Aprisco, mantenedora do Lar Aprisco, na cidade de São José do Cedro, Santa Catarina e da outras providências. Em discussão,
Em votação, os vereadores que aprovam. Vereadora Cirlei? Eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque assim, essa instituição, ela não é uma instituição daqui, né? Ela é da cidade de São José do Cedro. E nós temos muitas entidades e muitas instituições aqui que precisam de ajuda, gente. Então, acho que nós temos que ser conscientes que o nosso dinheiro deve ser empregado às pessoas que necessitam aqui no nosso município. Entendendo um pouquinho da área social, que é muito grande, os senhores vereadores não têm ideia que ela abrange mais de 60% da população em todos os segmentos, educação, saúde, né, e até mesmo moradia. Nós temos que ter a consciência de atender primeiro os nossos habitantes daqui. Então, na minha concepção, eu não sou favorável. Ainda em discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, eu respeito e entendo até a posição da vereadora, mas eu queria sair em defesa desse projeto, que inclusive é do Executivo, até porque atende uma necessidade aqui de interesse social importante na cidade de Xanxerê. Nós temos aqui o CIP na nossa cidade e quem cuida e faz todo o trabalho lá dentro do CIP é justamente essa instituição, né, que acaba sendo a mantenedora e que faz o acompanhamento todo lá. Então, é fundamental, né, porque existe um convênio já com o próprio governo do Estado, e o município de Xanxerê, onde tem a sua está localizado aqui no município de Xanxerê. Então, esse convênio, ele vem justamente também a amparar essa organização. É evidente que nós temos outras instituições, outras organizações, outras associações que precisam e que também têm que serem vistas com carinho. Mas eu peço o apoio aqui aos vereadores nesse sentido, né, para que sejam favoráveis aí a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Só mais um pouquinho, vereador Ivan, para contribuir um pouquinho com os senhores vereadores. O CIP, eu trabalhei muitos anos com ele, claro, Helena, me perdoe, mas eu acho assim, o CIP, ele atende ele tem lugar para 6 jovens, ele deve ser ampliado, ele é um órgão que pertence ao governo do Estado, né, onde ele tem também uma contribuição, e ele não atende só os jovens daqui. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer convênios com os municípios para que façam o internamento dos meninos que cometem infrações graves, onde são internados no CIP. Trabalhei com o CIP durante 4 anos, eu sei da dificuldade que se tem para tocar aquela instituição à frente, mas eu acho assim, que não deveria sair, o nosso município deve ter convênio junto a essa entidade de São José do Cedro para atender os meninos infratores do município daqui, como nós tínhamos na época com outros municípios os convênios. Passam tanto por mês e é mantido. Era assim que funcionava. Então, eu sei muito bem como funciona o CIP, eu sei a necessidade que ele tem também, mas eu sou a favor se for para a internação dos nossos adolescentes daqui. Que quando vem de fora, o município onde está enviando, também que seja responsável. Eu não sei se há uma contribuição nesse sentido ou não, que era feito com as prefeituras municipais. Obrigada. Vereador Jesus. Depois, vereadora Amélia. Senhor presidente, apenas a título de esclarecimento, eu concordo com a vereadora quando ela fala que instituições locais devem ser privilegiadas, mas neste caso, na verdade, vereadora, é um convênio, sim, que o município busca realizar com aquela instituição e é para atender jovens aqui da nossa cidade. Então, todos os demais municípios que encaminham jovens infratores para aquela instituição, todos contribuem com a sua cota à parte para manter a instituição. Então, na verdade, embora a instituição não esteja sediada no nosso município, esses recursos serão destinados para atender pessoas aqui de Xanxerê. E cito um exemplo do Hospital São Paulo.
Além de Xanxerê, outros municípios repassam também mensalmente valores para atender pessoas que se deslocam daquelas localidades para serem atendidas no Hospital Regional São Paulo. Então, não só Xanxerê, como outros municípios, conforme o número de jovens que encaminha para aquela instituição, acaba pagando uma cota à parte para que o serviço consiga ser mantido, até porque em Xanxerê não tem uma instituição adequada que faça esse serviço, né? Então, talvez é importante essa discussão, esse contraponto, para que nós possamos, aí, enquanto município, pensar daqui a pouco de fortalecer e fazer com que uma instituição se estabeleça aqui na nossa cidade. Mas, para concluir, esse recurso, com certeza, vai ser destinado para atender pessoas de Xanxerê. Me permite uma réplica, senhor presidente? Calma. Só pela ordem, o vereador Amélio já está inscrito e depois eu volto com a palavra. Vereador Amélio. Senhor presidente, senhores vereadores, só para contribuir, se a vereadora Cirlei leu lá no artigo 2 do projeto, diz assim, que o município de Xanxerê tem a quantia de 7 vagas neste abrigo para jovens de Xanxerê, né? Então, vai ser atendido jovens de Xanxerê, né? E, pensando assim, nós não podemos votar contra nunca, né? Então, são jovens de Xanxerê que vão ser acolhidos por este abrigo e que vai dar todo o suporte para que eles voltem à sociedade, né? Então, lá no artigo 2, né? Então, diz assim, lá no final, o município, sendo assegurado ao município de Xanxerê a quantia de 7 vagas permanentes durante o prazo de vigência do convênio. Tá? Então, é por isso que nós votamos a favor, e eu vejo o pessoal que está aí, né? Ficou até preocupado e apreensivo, mas não, eu acho que o projeto vem contemplar as crianças e os adolescentes da cidade de Xanxerê, então nós votamos e pedimos o apoio, sim, para o projeto. Vereadora Cirlei e depois vereador Ivan. Depois desse esclarecimento, com certeza não vou ser contra nunca, né, Clara Helena? Eu até tenho conhecimento muito do trabalho do CIP, onde é realizado com grandes parcerias, e que, se eu puder ajudar também, eu peço desculpa pela minha colocação, mas agora, depois dessa discussão que eu vim entender que esse benefício é para os jovens de Xanxerê, me deixa muito feliz e, com certeza, tem o meu apoio. Só para concluir, acho que a dona Cirlei já fez essa colocação, meu aporte era justamente sobre essa questão, né? E Vossa Excelência debate muito bem, dona Cirlei, quando se diz assim, que temos que estar atento com os nossos, né? E o artigo 2º do projeto de lei AJ 024 trata justamente sobre isso, onde teremos a reserva de 7 vagas lá. Durante a vigência do convênio, que inclusive tem a parceria do próprio Ministério Público aqui, através do doutor Marcionei, né, vai ajudar o município a associação. Obrigado. Ainda em discussão, vereador Wilson. Só para contribuir, senhor presidente, em conversa com o doutor Marcionei, ele explicava a necessidade de acomodação. Então, existem hoje menores que necessitam da internação e não têm um local. Então, foi até um pedido de urgência do próprio representante do Ministério Público, no sentido de que dessemos essa atenção. Então, eu peço a todos aí que colaborem, e, se eu não me engano, foi uma indicação do próprio Ministério Público, a pedido deste convênio. Em discussão? Sem dúvida, é um projeto importante. O doutor Marcionei já havia entrado em contato e estava muito preocupado com a tramitação desse projeto de lei, e naquela oportunidade, para o doutor Marcionei e para a professora Clara Helena, não tinha dúvidas que o processo bem debatido e bem esclarecido vai ser aprovado por unanimidade hoje em primeira votação e na sexta-feira em segunda votação e redação final. E aí imediatamente será encaminhado a sanção do Executivo para que possa se viabilizar esse aporte financeiro, que não é grande, é um aporte financeiro pequeno, mas para aquela entidade e para o fim a que se destina, tenho certeza que será de grande valia e de muita utilidade. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número AJG 025/2013, que autoriza recebimento e doação de áreas de terras que especifique e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 026/2013, que dá nova denominação à secretaria que especifique e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 027/2013, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 2988/2007, de 19/9/2007. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número AJG 005/2013, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Xanxerê, prefixo 4 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de discutirmos as moções, requerimento verbal feito pelo vereador Leandro Bíssigo. E, por favor, Leandro, me ajude na formulação desse requerimento. É para que o Executivo Municipal, através do setor de tributação, forneça a essa casa informações relativas aos débitos ou aos tributos que estão em aberto, em questão de valores e o que já foi movido judicialmente, é isso? Exatamente. E a da natureza, Bíssigo, tu também quer especificar do tipo o que é de IPTU, o que é de ISS, o que é isso? Exatamente. Que esteja esse detalhamento, né, até mesmo para que a gente tome conhecimento, então, né, dos valores, enfim, do que está sendo realmente pendentes aí no município. Ok. Em discussão? Em votação, requerimento verbal formulado pelo vereador Leandro Bíssigo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 41/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações à Igreja Presbiteriana do Brasil pelos 106 anos de evangelização e trabalhos de educação, assistência social e espiritual prestados à comunidade xanxerense. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 42/2013, do vereador Ivan Marques. Moção de congratulações ao Supermercado Máximo pelos 15 anos de fundação, pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes e à população xanxerense em geral e pela preocupação com o meio ambiente na implantação de campanhas e projetos de preservação, como o projeto Viva Bem. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada a placa de homenagem para entrega em sessão futura na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Senhor presidente, justamente aqui esta casa também está dando um exemplo sobre sua batuta, né, em relação à questão do meio ambiente. Hoje a Câmara tem o projeto Recicla, e é um projeto que realmente vem de encontro, e hoje é o Dia do Meio Ambiente. Então, parece que essa moção se encaixa também com a data e estamos sendo felizes, porque a exemplo de muitas empresas que nós temos no nosso município, que tem também uma preocupação com o meio ambiente. Esse projeto Viva Bem traz justamente esta questão de reaproveitamento, de saber a questão das pessoas estarem focadas, né, com a preservação e o respeito ao meio ambiente. Por isso eu peço apoio à aprovação dessa moção. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 43/2013, do vereador Leandro Bíssigo. Moção de apelo aos deputados estaduais de Santa Catarina e ao presidente da Assembleia Legislativa para que não acatem o veto ao projeto de lei número 0257.2/2011, que trata de alteração do artigo 1º da lei número 12.282, de 2002, que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda escolar nas unidades educacionais do Estado de Santa Catarina. Se aprovada essa moção, a mesma deverá ser levada ao conhecimento do presidente da Assembleia Legislativa e aos 40 deputados estaduais. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 198/2013 do vereador Leandro Bíssigo, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças, realize estudo técnico para a criação de uma sala tecnológica na comunidade da linha Cambuinzal, com computadores, internet e um profissional técnico. Em discussão? Vereador Amélio. Dar os parabéns ao vereador Bíssigo. É importante, né? O colégio está lá, muitos alunos, muitas crianças que precisam também desse amparo da internet para muitos trabalhos. Aqueles que não podem ter o seu computador em casa, a internet, né? Dizer também que as comunidades de Cambuinzal, Manjolinho, Santa Luzia e Bom Jardim já possuem a internet comunitária lá, né? Mas nem todas as pessoas podem ter, né? Então é um convênio com a Prefeitura Municipal, que já vem da administração passada, que o convênio foi efetuado, mas não foi cumprido, né? Então a administração atual assumiu os gastos e as despesas da internet das 4 comunidades, né? E está pagando, né, para as comunidades a parte da prefeitura. Então, dizer que as comunidades, as famílias já possuem internet, mas muitas famílias não podem ter, não podem pagar por isso, né? Então, isso é importante. Parabéns ao vereador Leandro. Senhor presidente. Vereador Leandro. Até complementar, obrigado, vereador Amélio. Justamente, na criação desse centro tecnológico, ele vem justamente de encontro àquelas famílias que também não têm a condição de estar comprando, adquirindo o computador, né? E então a gente está entrando também nessa situação, onde o pessoal possa ter um local, né, de uso frequente e também de aprendizado, onde tem um técnico lá, onde possa estar auxiliando também nesse sentido, né? A tecnologia está aí presente e nem todos sabem utilizar, então ele viria de encontro nessa situação. Obrigado. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 199/2013 do vereador Leandro Bíssigo, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, realize estudo para a criação de um ponto de leitura no novo terminal urbano, como uma forma de incentivo à leitura, história e cultura. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 200/2013 do vereador Ivan Marques, para que o Executivo Municipal faça a instalação de câmaras de monitoramento de segurança nas escolas públicas e particulares no âmbito do município de Xanxerê. Em discussão? Senhor presidente, vereador Wilson. Só para contribuir, se eu não me engano, foi feita uma indicação lá no bairro dos Esportes sobre a mesma matéria, só por questão de redundância, não sei se... Eu me recordo que foi discutido naquela ocasião. Salvo engano, me parece que sim. Não vou lhe afirmar com absoluta certeza, mas não vejo prejuízo numa indicação dupla. Pelo contrário, eventualmente que tenha sido feito, vai como se fosse um reforço, né, ao Executivo para que atente, né, a essa indicação. Vereador Denilson. Só para contribuir, senhor presidente, nós discutimos essa questão aqui, nesta casa, quando fiz uma indicação para que a Polícia Militar disponibilizasse policiais para que se deslocassem aos colégios, sobretudo na hora da entrada e da saída, para salvaguardar a incolumidade física dos alunos. E naquela ocasião houve a sugestão, se não me falha a memória, do vereador Wilson e também do vereador Ivan Marques, para que fosse feita uma indicação mais específica. Mas acredito que não foi realizada ainda. E, de qualquer sorte, quero parabenizar o vereador Ivan, porque é uma medida muito eficaz. E, se não me falha a memória, Vossa Senhoria também ajudou, enquanto profissional, que as câmaras de vigilância se instalassem aqui no nosso município. Então, é mais uma iniciativa da Câmara de Vereadores que visa contribuir e ajudar que os nossos alunos sejam bem tratados aqui na nossa cidade. Obrigado, vereador Amélio. Senhor presidente, senhores vereadores, dar os parabéns ao vereador Ivan Marques por esta e por outras indicações no mesmo sentido, né, Wilson?
Eu acho que é uma preocupação pelo que está acontecendo ao redor das escolas aqui em Xanxerê, né? Quem escutou a rádio essa semana, na hora da polícia lá, viu que lá no colégio tal, os adolescentes principalmente esperando os outros que saíam do colégio para dar uma surra, né? Aí pegaram um adolescente com uma adaga dentro da meia, né? Então é uma preocupação. Eu acho que temos que vigiar essas entradas dos colégios, né? E sem falar daquele do outro colégio que surou um de manhã, foi para a polícia, soltaram ele, ele voltou surar aquele que dedou ele. Aqui em Xanxerê, né? Então quem escutou a rádio essa semana sentiu isso. Então a preocupação é grande. E acho que está certo, se tiver 3, 4, 5 indicações nesse sentido, vamos aprovar todas. E eu acho que o poder público tem que se preocupar, né, com essas situações para que não aconteça tragédias aqui em Xanxerê. Obrigado, presidente. Vereador, antes do vereador Ivan, o vereador Filap. Não, eu só queria dar os parabéns para o Ivan pela proposta, pelo aquilo que a gente já vinha discutindo aqui algumas coisas, e dizer o seguinte: além dessas coisas já colocadas, preservação do patrimônio. O patrimônio público que está sendo depredado algumas coisas, pichações, vidraças quebradas, carro dos professores sendo atacados, riscados, depredados, farol quebrado, né, vidros quebrados de alguns professores, né? Então, eu acho que, além da questão das brigas aí físicas, até da gurizada e tal, também da questão de preservação do patrimônio público e privado, né, das pessoas que estão indo lá para fazer o seu trabalho e, quando voltam, a gente já tem acontecido isso. E, se o Ivan me permite, a gente pode até pensar nas próprias unidades de saúde. Nós já tivemos unidades de saúde onde que profissionais médicos e dentistas foram trabalhar e, quando saíram do seu trabalho, os seus carros estavam completamente, não vamos exagerar em destruídos, mas agredidos, vidro quebrado, sinaleiro quebrado, riscado, etc. Ou seja, levando um patrimônio, lesando o patrimônio dessas pessoas que estavam lá prestando um serviço à comunidade xanxerense. Vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico feliz dos apartes aí na discussão do assunto, né, e até eu não queria até me tornar repetitivo, mas se assim for de entendimento, né, subscrever com os demais vereadores que quiserem participar dessa indicação, agregar também a própria colocação do doutor Filap, do vereador Filap, que seja estendido também às unidades de saúde, por essas questões, né, pela preservação do patrimônio, para fazer um monitoramento dos nossos filhos, das nossas crianças, né, está aqui o professor Pinheiro, sabe que muitas vezes nas portas das escolas ali tem o aliciador esperando as nossas crianças vulneráveis a serem, de repente, aliciadas ao tráfico, ao entorpecente, que tem sido o grande vilão, vereador Fernando, Vossa Excelência, que tem uma ligação direta e tem sido também um grande batalhador, né, para brigar contra a questão das drogas, né, por onde Vossa Excelência passa à frente do segmento policial. Então, nós não podemos deixar nossas crianças desprotegidas. Ali, isto vem a ser uma ferramenta de auxílio à polícia, à sociedade num todo, para que facilite a identificação de quem é quem e, além de tudo, de preservação do patrimônio público e dos bens ali próximos, né, dos seus particulares, a integridade física num todo. Então, eu peço apoio e, se assim for de entendimento dos demais vereadores, né, de que seja subscrito em nome daqueles que assim se acharem interessados na matéria. Vereador Wilson. Senhor presidente, gostaria de me retratar, não foi no sentido de repreendê-lo pela indicação, mas foi uma preocupação com o aspecto formal e elogiável a preocupação e oportuna. Porque temos em Santa Catarina um programa de segurança sendo implantado com valores vultosos aí para justamente prevenir a questão da segurança pública. Então, seria a hora oportuna para estarmos buscando esse tipo de incremento na segurança pública do município de Xanxerê. A exemplo disso, vemos aí, a nível de governo federal, para a Copa, e nas cidades da Copa, um investimento muito grande nesse sentido. E salutar, trazermos essa ferramenta
né, que você otimiza pessoas, você não expõe, você pode monitorar de um local seguro e torna eficiente a fiscalização, né? Então, nesse sentido, também corroboro, pedindo o apoio de todos aí para aprovação dessa indicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por fim, coloco em discussão a indicação verbal feita da tribuna em conjunto pelo vereador Wilson Martins e Ivan Marques, para que o Executivo Municipal faça um planejamento estratégico, né, de todas as suas ações junto àquele poder. Acho que era isso, né, vereadores? Através de todas as suas secretarias e que chamasse aí as representações do município, a SIC, CDL... Audiência pública, quem sabe, Audiência né? pública, quem sabe, para dar um norte e para que haja o comprometimento e participação de toda a comunidade xanxerense. Afinal, se vamos tratar do futuro da cidade, nada mais justo ouvir a sugestão de todos, né? Vereador Ivan? Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico feliz com a indicação do doutor Wilson ter dividido comigo, até porque eu vi a preocupação hoje futurista do mesmo. Nós temos que realmente organizar a cidade, tem que planejar ela, e tem que pensar a Xanxerê daqui a 30 anos. Nós não podemos dizer que daqui 2, 3 anos tem que novamente se reunir para fazer alterações. Temos que elaborar realmente esse projeto, e está de parabéns o doutor Wilson em relação a essa indicação. Espero que o Executivo faça essa convocação, que haja uma participação também desse poder, de todos os órgãos, entidades de classe, da comunidade no todo. Xanxerê, 30 anos, tem que ser pensada com seriedade. Vereador Biasus? Senhor presidente, apenas para contribuir, de certa forma, a estrutura administrativa municipal já contempla esse planejamento. Mas, no entanto, se percebe que talvez ele não seja tão eficaz. Por que já existem essas ferramentas? Tem o plano plurianual, que a Câmara vota, e no plano plurianual se planeja a cidade por 4 anos, tem a lei de diretrizes orçamentárias, tem a lei orçamentária anual. Então, essas ferramentas existem de certa forma. O que falta, e o que eu gostaria de chamar a atenção, é a participação efetiva de toda a sociedade na elaboração dessas peças, dessas ferramentas, porque em todos esses instrumentos há uma audiência pública hoje já para discutir o PPA, a LDO, a lei orçamentária, mas nós não vemos a comunidade se empenhar e participar e propor ideias. Então, a administração fica, de certa forma, capenga, e muitas vezes não representa, não expõe, não coloca em prática aquilo que realmente a sociedade quer. Então, o que nós temos que chamar, e o fator fundamental nessa questão do planejamento estratégico, é a participação da sociedade, de fato, não apenas no papel. Eu já participei de várias audiências públicas como profissional do direito, e percebi que poucas pessoas, poucas entidades se sensibilizam em relação a isso. Então, está de parabéns, é isso que eu também venho falando há muito tempo, que sem planejamento nós não temos futuro, nós temos apenas destino. Isso não sou eu que criei essa frase, foi um mestre em gestão pública. Então, eu acho importante isso, e não somente nós concitarmos o Executivo para fazer isso, como nós, no dia a dia, instigarmos os representantes das entidades organizadas, o cidadão que nos cobra resultado, nos cobra ações, para que ele venha aqui e participe. A imprensa de Xanxerê, que é muito atuante, é muito competente, enfim, nós temos uma imprensa que pode nos dar esse auxílio fundamental no sentido de chamarmos todos para discutirmos, porque sem discussão, com certeza, nós não vamos ter um planejamento eficaz. Seria isso. Agradeço. Vereador Filap. Dentro dessa mesma discussão, eu acho que está de parabéns essa iniciativa de ser colocada, tanto pelo Wilson como pelo Ivan Marques, mas é uma discussão que a gente, desde lá, quando a gente participou da administração na saúde, no governo do seu Avelino, né, mesmo esses planos plurianual, ele é um plano limitado, né, porque você discute segmentado. Você discute lá na saúde, a gente discutia o que vamos fazer para os próximos 4 anos. Nós achamos que precisa criar mais uma unidade de saúde lá naquela região. Mais uma naquela. Tá, mas com quem? Isso é uma coisa que está saindo da nossa cabeça. Não tem esse envolvimento, essa participação popular.
Então, uma das coisas com que o Ministério das Cidades tem colocado, que as cidades incentivem a fazer o Congresso das Cidades, né? Então, o Congresso da Cidade, onde que ele eleitos representantes de categorias e também aberto ao público. Então, acho que se nós fizéssemos, quem sabe, algo que podemos chamar de congresso ou de outra coisa, audiência pública, né, sobre discutir isso, né, mas não pensando, então, justamente em apenas 4 anos. Vamos apresentar, vamos jogar para frente, né? Eu sei que em Chapecó existe entre aspas, um grupo de amigos, né, que são em torno de 20 pessoas, com entidades e tal, que os caras têm esse planejamento de 20, 30 anos para frente do que querem com Chapecó, né? E a gente vê Chapecó como anda, né? Então, assim, por mais que aqui eu tenha ouvido, às vezes, algumas pessoas da Agenda 21 ter falado em algum planejamento de coisas mais a longo prazo, né, iniciativas muitas vezes individualizadas. Então, acho que está na hora, está amadurecendo a ideia de nós fazermos algo com todo o poder público em participar, as pessoas poderem opinar, né? Porque amanhã depois as pessoas não digam, olha, a nossa prioridade é construir um posto de saúde. Não, nós não queremos mais construção de posto de saúde. Nós queremos que os que têm funcionem, que tenha lá toda a estrutura, que faça esse tipo de atendimento, que faça aquilo. Nós não queremos mais construção, né? Aí o município não vai precisar mais ficar, cada prefeito, e numa eleição dizer, eu vou construir 4 postos de saúde. Não, eu vou construir 5. Não, eu vou construir 6. Não precisamos mais entrar nesse debate. Porque nós vamos ter uma diretriz mais de longo prazo, né? Eu estou dando exemplo de saúde, mas ele serve para todas as áreas, né? Até para a nossa expansão geográfica, para onde é que nós vamos crescer, né? Então, eu acho que é fundamental que nós façamos isso e que bom que a Câmara tome essa iniciativa, né? Que a Câmara tome a frente deste projeto, que certamente o Executivo vai gostar muito em dizer, poxa, toda a população sendo ouvida, as entidades sendo ouvidas, é isso que eu preciso, né? É um direcionamento. Aí nós paramos de que a cada 4 anos entra um novo prefeito, e esse novo prefeito diz assim, não, mas eu não entendo que é isso, não é importante fazer. Vamos começar do zero. As minhas prioridades são outras. Ou seja, nós deixamos de ser guiados por uma única cabeça e vamos ser guiados pelo que a própria necessidade que a sociedade exige. Ok, obrigado, presidente. Vereador Wilson. Só para concluir, senhor presidente, é estimulante, é empolgante para a população, de modo geral, poder visualizar em projetos, poder visualizar em perspectivas qual vai ser o futuro da cidade para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos. A expansão, investimentos em infraestrutura, aí você pode ter essa noção compartilhada com todas as pessoas aí, integrantes da comunidade. Então, é uma iniciativa, uma ferramenta muito utilizada na iniciativa privada. Então, essa técnica de gestão pode ser aplicada também no serviço público. É uma ferramenta que está à disposição e eu acho que a gente deve fazer uso disso, né, de forma proativa, participar dando ideias, participar trazendo exemplos e comprometendo os empresários, comprometendo os estudantes, os acadêmicos, aí para pensar o futuro da cidade como a gente gostaria que ela fosse. A gente não pode começar uma viagem sem saber para onde é que vai chegar. Esse que é o objetivo da nossa indicação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Não havendo mais assuntos a serem tratados nessa sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 7 de junho de 2013, às 18h30, na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Uma boa noite e obrigado pela presença.